Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos e grandes verdades, 1 João capítulo 2, versos de 1 a 6, João diz que quem ama Cristo deve andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versos de 1 a 6. Meus filhos, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar assim como ele andou. O ideal cristão, João nos mostra, é não pecar. Ele começa dizendo, filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequem. O ideal cristão é que nós não pequemos, mas somos humanos e frágeis, fracos, por isso pecamos. Mas quando nós pecamos, nós precisamos de alguém que interceda por nós diante do Pai. E é Jesus quem intercede por nós. Ele é essa pessoa. João faz questão de dizer que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Essa é uma palavra complicada, né? Propiciação. Propiciação significa que Jesus pagou o nosso preço. Propiciar é aplacar a ira de Deus. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, e nós pecamos sempre, o que nós merecemos é a morte. Mas nós não morremos. Por que nós não morremos? Nós não morremos porque Jesus pagou o nosso preço. E como Jesus pagou o nosso preço? Ele morreu na cruz por nós. Por isso, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Era para não pecarmos. O ideal é que não pequemos, mas nós pecamos. Quando nós pecamos, nós somos passíveis de morte, mas nós não morremos. Nós não morremos porque Jesus morreu por nós. Ele é a propiciação por nós. João faz questão de dizer que Jesus Cristo é o justo. Jesus é justo e nós somos justificados. O justo é aquele que não tem pecado. O justificado é aquele que se fez justo por Jesus. Note que Deus não justifica o pecado. O pecado tem consequências. O pecado, ele deixa marcas. O pecador é justificado. Deus nos justifica. Deus tira a consequência do pecado. E ele tira a consequência do pecado através de Jesus. Jesus é o justo e nós somos justificados. João diz ainda que quem conhece a Cristo, obedece a Cristo. Se alguém diz que ama a Cristo e não obedece a Cristo, é mentiroso. Como você pode amar se você não obedece? Muitas vezes nós colocamos o amor acima de todas as coisas, inclusive da obediência. Não. O ideal, o que nós vemos é que quem ama, obedece. Quem crê, obedece. Quem obedece, crê. Essa é a condição. E cuidado, se você diz que ama a Cristo e não obedece, você é mentiroso. Como você pode amar alguém que você não obedece? Obedecer é um ato de amor. Obedecer é um ato de entrega. A confirmação de que conhecemos a Cristo é de que o amor dele está em nós. Quando nós obedecemos a Cristo, o amor dele está em nós. E esse amor faz com que nós sejamos diferentes. Esse amor faz com que nós sejamos novas criaturas. Note que, primeiro, você aceita, você crê, você obedece e recebe a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Quando você obedece e crê e recebe a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você se torna uma nova criatura. Você se torna um justificado pela graça do Senhor Jesus. Não é mérito seu, não é mérito meu, é graça, é favor imerecido. É o amor de Deus em Jesus feito por nós. E é interessante que a conclusão do texto, no verso 6, João diz, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Um dos graves problemas que nós temos no mundo é que no mundo ocidental, nós vivemos num mundo que se diz cristão.
O mundo ocidental é um mundo dito cristão, mas esse mundo, ele não anda como Cristo andou. É por isso que nós temos guerras, é por isso que nós temos assassinatos, é por isso que nós temos tantas inimizades, porque nós não andamos como ele andou. E por que que não andamos como ele andou? Porque nós não amamos. Se o mundo ocidental amasse a Jesus, as coisas seriam diferentes. Se o mundo ocidental conhecesse a Jesus e amasse a Jesus, nós não viríamos nesse caos e nessa margaça que nós vivemos. Nós vivemos esse caos porque nós não amamos a Jesus. Nós dizemos que amamos, mas não amamos. Porque se amarmos a Jesus, nós vamos andar como ele andou. Continue andando com Jesus. Tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço e até lá. Fique em paz.